Bom dia a todos. Nós estamos aqui no canal do YouTube da nossa casa, Rita de Cássia, que nesse momento está fechada, mas ela veio através dessa possibilidade trazer para todos nós as palestras nos horários das reuniões públicas. Então essa palestra está sendo gravada para ser exibida no horário da sexta-feira, dia 1º de maio, às 10h30 da manhã, né? Antes então da gente entrar no nosso estudo, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus, nosso Pai, amigos espirituais da nossa casa querida, nos envolva nessa hora, para que possamos, através deste estudo, elevar os nossos pensamentos ao mais alto, nos sintonizando com a espiritualidade amiga, recebendo tudo aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio, para nosso aperfeiçoamento. Então, sendo assim, Senhor, pedimos, fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, seguindo o cronograma que a casa fez no início do ano, nessa manhã a gente vai estar dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que traz na segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E as questões que nos coube nessa manhã são as questões de 473 a 480, que fala sobre os possessos, né? Mas como de costume, eu sempre gosto de, antes da gente estar entrando no tema principal, trazer uma breve introdução, os conceitos básicos da doutrina espírita que vão nos servir de respaldo, que vão nos servir de base para a nossa reflexão dessa manhã. Até porque, como essa palestra está sendo transmitida na internet, online, muitas pessoas podem estar buscando novos conhecimentos, buscar um pouco mais do entendimento do que é a doutrina espírita. Então, vamos relembrar alguns conceitos básicos que vão ser os parâmetros principais para a nossa reflexão dessa manhã. Primeiramente, eu queria trazer a reencarnação, né? A reencarnação, que é um dos 5 pilares da nossa doutrina, é o conceito que eu diria que é a base da nossa doutrina, que sem o conceito da reencarnação, nada faria sentido, pelo menos no meu entendimento, né? Muito do que a reencarnação nos traz como reflexão nos dá essa possibilidade de entender as questões mais profundas da nossa vida, principalmente muitas das injustiças que ocorrem nesse mundo. Mas ela basicamente traz o conceito de que nós somos espíritos imortais, tá? Criados há muito tempo atrás, e que nós não temos só essa vida. Nós não somos só o que somos agora, essa pessoa que somos agora. Nós somos muito mais, nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados há muitos anos atrás, simples e ignorantes, e que através dessas várias encarnações nesse plano material, nós vamos buscando o nosso aperfeiçoamento, nós vamos buscando a nossa evolução espiritual, porque a nossa fatalidade é sermos espíritos perfeitos, mas nós temos um longo caminho até chegarmos à perfeição, e esse caminho ele consiste em momentos fora da carne, vivendo como espíritos, né, no plano espiritual, no plano imaterial, que é a nossa verdadeira pátria. E ora, nós reencarnamos no plano material, onde nós temos esse corpo material que nos dá a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de nos estudar, e daí a gente agregando conhecimento, agregando experiências, nós vamos nos construindo, nos aperfeiçoando e nos tornamos melhores. Ou seja, hoje a pessoa que nós somos, eu que sou hoje aqui, estou como Vanessa, eu sou nesse momento a soma de todas as experiências que eu vivi em diversas vidas. Eu não sou só o que eu não nasci e fui criada agora nessa vida. Ou seja, nós passamos em diversas experiências no plano material, nós tivemos várias personalidades e hoje nós somos a soma dessas personalidades e as somas das conquistas e da nossa melhoria moral. O que isso a gente quer dizer com isso? A gente
nessas diversas experiências, nessas diversas vidas nesse plano material, nós, além de ganharmos experiência, nós, além de ganharmos, nos evoluirmos moralmente, intelectualmente, nós vamos buscando relacionamentos. Nós criamos, vínculos afetivos com outros espíritos que, no momento, podem estar encarnados, vivendo aqui conosco na matéria, ou desencarnados, vivendo no plano espiritual. Mas não só criamos relacionamentos benéficos, relacionamentos amorosos, afetuosos, nós também criamos relacionamentos que podem ser de inimizades, a gente pode, ao longo dessas nossas diversas existências, a gente com certeza criou inimizades. A gente agora não tem como ter esse conhecimento, esse entendimento, porque nós estamos no corpo de carne e nós momentaneamente esquecemos das nossas outras vidas. Nós temos esse esquecimento do passado. Mas, com certeza, nós criamos vínculos com outros espíritos. Torcemos para que, na maioria dos casos, sejam benéficos, mas, com certeza, ao longo da nossa jornada de milhares de anos, a gente criou algumas inimizades. E também trazendo um outro conceito básico da nossa doutrina, que é fundamental para o nosso entendimento até do que acontece na nossa vida, é a lei de causa e efeito. Durante essa jornada que a gente falou aqui, de anos e de várias experiências na carne, nós vamos tendo escolhas e vamos tomando algumas atitudes, fazendo algumas ações. E todas as ações que nós fazemos, elas têm consequências. É a lei de causa e efeito. Então, tudo que é bom que a gente plantou ao longo dessa nossa jornada, de dezenas ou centenas de reencarnações, e somando as nossas vivências no plano espiritual também, a gente tem consequências boas. Mas a gente sabe que nesse caminho a gente se equivoca. Nós não somos espíritos perfeitos, nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Então, com certeza, houve momentos em que as nossas decisões foram equivocadas. Às vezes, a gente errou com a intenção de errar, às vezes a gente fez o mal com a intenção de fazer o mal. Muitas outras vezes, a gente se equivocou simplesmente pelo nosso desconhecimento. A gente não sabia naquele momento o que era melhor para nós mesmos e para as pessoas que estavam à nossa volta. Então, com essa lei de causa e efeito, hoje, nessa existência de hoje, eu estou colhendo o que eu plantei no meu passado. Ou no meu passado dessa própria vida, nessa própria encarnação, porque desde que a gente nasceu, a gente foi construindo bagagem, tá? Ou situações pendentes de outras vidas, A gente está colhendo agora o que a gente plantou no nosso passado. E continuando, como eu falei, nós vivemos ora nesse plano material como espíritos encarnados e ora no plano espiritual como espíritos desencarnados. Um outro conceito que a nossa doutrina nos traz, que também é um dos pilares, é a comunicabilidade entre os dois planos. Não fica tudo separado, quem está espírito desencarnado fica lá e não tem contato com a gente, e vice-versa, não. Esses dois planos estão entremeados. Eles estão em contato o tempo todo, Há sim a comunicação com o plano espiritual. Nós que estamos aqui encarnados, temos essa possibilidade de nos comunicar com os desencarnados e vice-versa, de uma forma mais ostensiva, através dos médiuns, que podem nos psicografar no processo de reincorporação, ou então mesmo aqueles médiuns que têm a capacidade de vidência ou audiência. Mas na grande maioria das pessoas, todos nós temos a possibilidade da nossa intuição, Quando a gente recebe essa intuição, é uma forma de nos comunicarmos com esse plano espiritual, Tá lá na questão 459, que traz no início mesmo desse próprio capítulo, ele traz essa possibilidade de comunicação e principalmente que os espíritos desencarnados, eles nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar, Então a gente tá o tempo todo podendo ter essa capacidade de nos sintonizarmos com os nossos espíritos amigos, com os nossos espíritos familiares, percebendo o melhor que eles têm a nos dar.
Mas também, dependendo do nosso padrão vibratório, que aí agora é o próximo ponto para a gente encerrar essa introdução, que é a questão da sintonia. Todos nós somos espíritos pensantes e nós, ao pensarmos, ao sentirmos, nós emanamos de nós mesmos vibrações, né? E a gente busca essa sintonia, ou seja, eu vibro de um certo padrão, vou ter facilidade de me sintonizar com espíritos encarnados ou desencarnados que também vibram dessa forma, da mesma forma. Vamos citar aqui Leon Denis no Invisível, no capítulo 8. Eu vou ler só o iniciozinho do capítulo. Ele traz assim: cada espírito livre ou encarnado possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa ou luminosa, ou seja, conforme for o grau de adiantamento do espírito, essa vibração, essa irradiação, ela vibra mais rápido, mais intensa e mais luminosa. A lei das atrações e correspondências rege todas as coisas. As vibrações, atraindo vibrações similares, aproximam e vinculam as almas, os corações ou os pensamentos. Então, essa lei, né, da sintonia, essa questão da sintonia de vibrações, ela rege a nossa vida. Nós estamos o tempo todo em sintonia com situações e com espíritos que estão vibrando na mesma faixa. Nós, como ainda somos espíritos imperfeitos, como eu falei no início, nós ainda temos uma vibração um pouco sutil, uma vibração um pouco baixa, e a gente também, essa variabilidade da intensidade, ela muda. Nós não conseguimos nos manter com uma vibração mais elevada o tempo todo. Nós temos que trabalhar dentro de nós essa manutenção de uma vibração mais elevada. Mas com as coisas do dia a dia, os apegos à matéria, né, o chamamento da matéria faz com que a nossa vibração ela ainda seja muito flutuante. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de deixar a nossa vibração um pouco mais inferiorizada, que faz com que nos possibilite a aproximação de espíritos também imperfeitos, também perturbadinhos como nós mesmos, né? A gente não tá no nosso equilíbrio 100%, a gente se deixa ainda influenciar. Um exemplo muito fácil da gente falar, um dia quando a gente acorda de manhã, já acorda meio de mau humor, levanta, dá uma topada no pé da cama, isso provavelmente vai acabar com o nosso dia, porque a gente vai se deixar envolver por essa irritabilidade, por essa raiva, e vai ficar com nossa vibração um pouco mais, né, baixa. Então, vai fazer com que a gente possibilite a sintonia com espíritos também mais baixos, né, que estão com essa mesma vibração. E aí agora a gente vai entrar de fato nas questões do Livro dos Espíritos, né? Como eu falei, ela trata da questão dos possessos, e na questão 473, que é a primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, de uma forma resumida, se o espírito pode tomar o invólucro corporal de outro espírito que está encarnado. Ou seja, se o espírito pode pegar o meu corpo material e ter a posse total desse corpo, né? Os espíritos respondem que não, né? E aí eu vou ler aqui a resposta, né? O Kardec explica: identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Ou seja, ele não toma o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, ela não tem a capacidade de sair e deixar o meu corpo, digamos assim, a minha casca vazia. Não, o nosso espírito está sempre em contato com o nosso corpo. Mesmo no desdobramento durante o sono, nós temos esse vínculo do nosso espírito com o nosso corpo pelo cordão de prata. Então, esse lacre, esse vínculo, ele só é quebrado no desencarne, na morte. Tá? E aí, continuando, aí os espíritos continuam: mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha revestido. Ou seja, os espíritos eles podem se aproximar de nós devido a essa sintonia. Se nós tivermos o nosso padrão vibratório mais baixo, a gente se sintoniza com esses espíritos que podem muitas vezes nos influenciar, né, influenciar as nossas decisões, mas nós sempre estamos de posse do nosso corpo físico.
Continuando, na questão 474, então Kardec pergunta, né? Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Ou seja, aqui ele já pergunta, já que então não há essa substituição, né, de um espírito dentro do corpo do outro, ele pode fazer com que ele tenha esse poder de atuar sobre a pessoa que está encarnada, né, o espírito encarnado. E aí os espíritos respondem, sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofra o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la, né? Ou seja, essa aproximação, essa influência de uma forma mais ostensiva de um espírito desencarnado num espírito encarnado, ela é possível sim, né? E o que é um fato interessante, ele diz aqui que sempre tem o consentimento daquela pessoa que está encarnada, né? Muitas vezes por fraqueza ou por desejo, né? O desejo, ele fica é um pouco complicado a gente entender profundamente essa questão, porque às vezes parece que a gente quer e gosta de estar, né, obsidiado. Em alguns casos pode até ser que sim, mas um exemplo simples da gente estar trazendo aqui, a questão da pessoa que é alcoólatra, da pessoa que tem um vício sobre a bebida alcoólica. Quando ela está em sintonia com esses espíritos inferiores que também têm o prazer pela bebida alcoólica, esses espíritos, ao se sintonizar, eles potencializam a vontade do encarnado. Então, aquela pessoa, ela já tem a vontade de beber, ela já tem esse desejo dentro dela, mas ao estar obsidiada por um espírito que também tem esse gosto, que também tem esse prazer, vai fazer com que a vontade dessa pessoa seja potencializada. Então, ela vai buscar mais rapidamente, ela vai buscar de uma forma mais impulsiva ainda a bebida alcoólica, tá? E aí traz aqui no final dessa questão, tem um comentário de Kardec que ele traz um trecho interessante. Ele diz assim, o termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em uma alma que acha-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam, né? E aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou recorrer aqui ao Livro dos Médiuns, né? Que é o segundo livro da obra de Kardec, que no capítulo 23 ele trata da obsessão, e Kardec diz assim, obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus espíritos e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles a quem podem fazer as suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem. Né? As principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Né? Então, ele traz aqui primeiro uma informação muito importante, né? Somente os espíritos inferiores, os espíritos mais baixos, né, com uma elevação moral mais baixa, que são obsessores, são espíritos obsessores, porque os bons espíritos, eles não vão nos impor as suas vontades, né? De certa forma, a obsessão é isso, é um espírito que está desencarnado, quer impor a sua vontade sobre a nossa vontade, né? Muitas vezes por vingança e alguns outros motivos, mas principalmente é isso, ele quer nos prejudicar, fazendo com que a sua vontade seja imposta sobre a nossa. Os bons espíritos jamais fariam isso,
né? E Kardec traz também a informação de que existem variados níveis, desde uma obsessão simples, que é essa influência, como eu até citei, de fazer um espírito, um encarnado que goste da bebida, seja influenciado a beber mais, desde a fascinação e a subjugação, que seria de fato uma possessão, né? Vamos continuar aqui, trazendo a questão 475. Eu não vou ler todas as questões, tá? Eu selecionei algumas, mas é importante também que depois vocês peguem o Livro dos Espíritos e leiam na íntegra todas as questões. Porque o nosso tempo é, de certa forma, limitado, então eu vou estar trazendo os pontos que eu achei que são mais importantes. Então, trazendo aqui a questão 475, né? Kardec pergunta: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos, né? Então, se eu tenho esse fator, né? Se eu sou obsidiada por um espírito imperfeito que está querendo impor a sua vontade sobre a minha, eu posso, sozinha, quebrar este vínculo com esse espírito? Ou eu preciso de terceiros, né? E os espíritos respondem que sim, que é possível sim. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme ou queira. E aí vem a palavrinha que é o dificultador, a vontade, né? Na questão 909, um pouco mais adiante no Livro dos Espíritos, né? Eles nos trazem, né, quão pouca é a nossa vontade, que nós realmente temos muita dificuldade em ter uma vontade sincera. Então, se a pessoa está sofrendo um processo obsessivo, se ela realmente quiser, né, ela consegue quebrar esse vínculo. Mas é fundamental para que esse vínculo seja quebrado de um espírito obsessor com um espírito obsidiado, é justamente o padrão vibratório. Se a gente mantiver o nosso padrão vibratório na mesma faixa que esse espírito que está nos obsidiando, a gente não consegue romper esse vínculo. Então é fundamental que a gente possa buscar ao longo do nosso dia nos manter com esse padrão vibratório mais elevado, para que a gente justamente possa não deixar com que esses espíritos se sintonizem conosco, né? Então, se a gente tiver vontade firme, a gente consegue sim quebrar este vínculo, principalmente na obsessão simples, né? Se for um processo um pouco mais profundo, uma fascinação, uma subjugação, realmente a gente sozinho fica muito difícil da gente conseguir romper esse vínculo. Aí demanda realmente uma força de vontade absurda para que a gente rompa esse vínculo, mas é possível, tá? A gente tem que trazer aqui que nada pode ser generalizado. Cada caso é um caso, cada espírito tem a sua bagagem, cada situação é uma situação, tá? A gente está trazendo de uma certa forma o que acontece na maioria das coisas, mas a gente jamais, na doutrina espírita, a gente sabe muito bem disso, a gente jamais pode, trazer essas questões de forma generalizada, né? Cada caso é um caso. Mas a gente, trazendo aqui para falar um pouco melhor sobre essa questão da vontade, da pessoa encarnada em querer romper esse vínculo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que é o terceiro livro da sua obra, tem o capítulo 18, que ele trata justamente sobre a obsessão, né? É um capítulo muito longo, não tem como a gente nessa hora estar trazendo, eu até selecionei alguns trechos, mas eu acho que não vai dar muito tempo da gente estar lendo. Recomendo a leitura e traz... André Luiz estava junto com Alexandre, que é o seu espírito, o espírito que está assessorando André Luiz nesse seu aprendizado, digamos assim, e eles vão a uma sessão de desobsessão aqui no plano material. E nessa sessão são levadas 5 pessoas, né? Dessas 5 pessoas, Alexandre explica para André Luiz que tem apenas uma moça que ela realmente tem a vontade de quebrar este vínculo com o seu obsessor, né? Que ela é a única dos 5 espíritos que está fazendo esse movimento de buscar elevar o seu padrão vibratório, que é a única que está buscando, através da leitura, leitura mais elevada de livros espíritas, buscar o conhecimento, buscar essa elevação do seu padrão vibratório para conseguir romper esse vínculo. E é interessante também que nesse livro ele traz
exatamente o que essa reunião de desobsessão, esse momento vai fazer com cada um, né? Tem alguns desses, se eu não me engano, são 2 espíritos que eles realmente não estão nem aí, né? Eles não estão nem um pouco interessados em quebrar esse vínculo, né? E eles entram até nesse caso aqui que a gente citou na questão anterior. Eles até gostam, né? Eu acho que é uma relação meio simbiótica, né? Entre os dois lados e sentem prazer nesse vínculo de obsessor e obsidiado. Né? Então é fundamental para a gente quebrar esta ligação, a gente elevar o nosso padrão vibratório. É fundamental a gente buscar nos melhorarmos, porque é através desse rompimento que a gente consegue, pelo menos momentaneamente, afastar esse espírito que está nos querendo mal, que está nos querendo prejudicar, né, que está querendo impor a sua vontade sobre a nossa. E aí, seguindo um pouco mais, a gente vai ler agora a questão 476, que Kardec pergunta: mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição desta terceira pessoa? E aí os espíritos respondem: sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem, ao chamado e os maus não o temem. Então, a gente tem aqui muitos pontos a refletir, né? Primeiro, ele traz, né, que se for um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia. Eu entendo esse homem de bem sendo esse espírito que já tem boa vontade, essa pessoa que já tem boa vontade, que já tem a capacidade de, em alguns momentos, elevar um pouco mais o seu padrão vibratório e se deixar sintonizar pelos bons espíritos, né? Porque os bons espíritos estão ao nosso lado o tempo todo, nos intuindo, nos ajudando, só que se a gente não se sintonizar, se nós mesmos não deixamos que a ajuda chegue. Nós criamos com o nosso padrão vibratório uma barreira para o auxílio desses bons espíritos. Então é preciso que a gente tenha essa boa vontade do nosso coração, que a gente busque elevar a nossa vibração para que a gente perceba o auxílio dos bons espíritos. Né? E ele diz aqui que se esse espírito que a gente, né, vier como um terceiro, né, que foi a questão, para ajudar a quebrar esse processo obsessivo, se não for um bom espírito, um espírito que tenha pelo menos uma boa intenção, uma elevação moral um pouco maior que a nossa, esse espírito que está obsidiando, ele não vai respeitar. Né? Então é preciso que a gente chame a ajuda, o auxílio desses espíritos superiores para que eles consigam, nem que seja momentaneamente, pela sua influência moral um pouco mais elevada e principalmente pela amorosidade que esses espíritos superiores têm em relação conosco, esse envolvimento amoroso é que faz com que o espírito que esteja obsidiando alguma outra pessoa consiga ser afastado momentaneamente, né? Mas é fundamental a gente entender aqui que os espíritos superiores, eles jamais vão influenciar no livre-arbítrio de qualquer um de nós, né? Ou seja, se eles conseguem nesse trabalho, e não é um trabalho fácil, se eles conseguem momentaneamente convencer o espírito que está obsidiando uma outra pessoa, que está querendo fazer mal, prejudicar essa outra pessoa, independente do motivo que seja, eles vão conseguir momentaneamente conversar com esse espírito, fazer ele entender que aquilo não é o melhor para ele, envolvendo-o na sua amorosidade, ele pode sair. E aí ele vai ter o livre-arbítrio dele. Se ele realmente perceber que aquilo não era o melhor para ele, ele vai seguir o seu caminho, buscando se melhorar,
buscando se aperfeiçoar para sim buscar a sua felicidade. Mas se ele ainda tiver no seu pensamento, na sua vontade, a vontade de querer continuar prejudicando determinada pessoa, se no coração dele ele ainda não tiver entendido que aquilo não é o melhor para ele, os espíritos superiores não vão impedi-lo, não vão impor a sua vontade sobre o livre-arbítrio. Tanto é que em várias sessões na mesa mediúnica da nossa casa, é muito comum a gente ouvir os espíritos que foram trazidos, né, para conversar, eles falarem, tudo bem, vocês vão tirar a gente de lá, mas se a gente sair vão entrar outros. Por quê? Porque aquela pessoa que está sendo obsidiada não está se transformando, não está mudando o seu padrão vibratório. Então, se a pessoa que está sofrendo um processo obsessivo, ela não buscar se melhorar, ela continuar com o mesmo padrão vibratório, não adianta. Pode vir Jesus Cristo em pessoa, retirar aquele espírito que está obsidiando ela, mas vão vir outros, porque a sintonia dela é essa. Ela vai continuar atraindo espíritos nessa mesma sintonia, né? Então é fundamental para a gente quebrar de uma vez por todas esse processo, é nós mudarmos o nosso padrão vibratório, nós buscarmos a nossa elevação espiritual, a nossa melhoria como ser humano, como espíritos imortais que somos, que só assim esses espíritos que vão continuar com uma vibração mais baixa, eles não vão conseguir nem nos achar. Se nós mantivermos a nossa elevação, nossa vibração de uma forma mais elevada, esses espíritos às vezes nem conseguem achar, né? Porque eles não estão conseguindo perceber com seu padrão vibratório mais inferior, eles não conseguem acessar as zonas vibratórias mais elevadas, né? E continuando aqui, na questão 479, Kardec pergunta: a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Os espíritos respondem, né? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas eles são bem sinceros, eles continuam. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Bastante coisa para a gente refletir aqui também, né? Primeiro ele traz a questão da prece. É óbvio que a prece ela é um meio fundamental, né? É um SOS, digamos assim, que a gente pode estar recorrendo a qualquer momento do nosso dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Só que a prece, ela precisa ser aquela prece sentida do coração. Como ele trouxe aqui, não adianta a gente murmurar palavras, falar palavras da boca para fora, porque isso não vai fazer com que a gente eleve o nosso padrão vibratório. A prece, ela é isso. A prece é uma ferramenta que nós temos que nos possibilita a elevação vibratória. Então, naquele momento em que a gente para, né, aonde quer que nós estejamos, que a gente para, né, para a nossa cabeça que fica a 1000 por hora, para as nossas angústias, quando a gente consegue parar, respirar, fazer uma prece sincera, não importa as palavras bonitas ou não, a prece tem que ser do coração, tem que ser uma prece sentida, porque aí sim a gente vai conseguir elevar o nosso padrão vibratório naquela hora e, como eu falei antes, nos ligarmos a esses espíritos que estão ao nosso lado para nos ajudar, nosso mentor, nossos espíritos familiares. Assim, com essa prece, né, sentida, com essa prece do coração, a gente vai conseguir elevar o nosso padrão vibratório. E elevando o nosso padrão vibratório, como eu já falei aqui muitas outras vezes, a gente consegue se desligar desses espíritos mais imperfeitos naquele momento. O que é difícil para nós é mantermos esse estado de prece, digamos assim, nesse padrão vibratório mais elevado, 24 horas por dia. A gente não consegue, né? Por isso que ao fazermos a oração, se a gente conseguir se distanciar desses espíritos que estão nos obsidiando, se a gente não conseguir manter essa vibração elevada ao longo do dia, não nos policiarmos, não nos vigiarmos, essa vibração ela vai cair. E aí a gente abre brecha para essa sintonia, né? E ele continua aqui, né? Deus assiste os que obram,
não os que se limitam a pedir. Ou seja, Deus assiste aqueles que fazem um esforço em se melhorar. Deus assiste aquelas pessoas que realmente buscam se melhorar, que fazem esse movimento. Não adianta a gente ficar parado, sentado e pedir, Deus me ajuda, e sentar, cruzar o braço e ficar esperando. Isso não adianta. Pode até adiantar psicologicamente para aquela pessoa, mas de fato não vai proporcionar esse movimento, essa mudança desse padrão vibratório, porque é isso que vai fazer com que a gente quebre qualquer, como eu já falei aqui antes, estou sendo repetitiva, mas eu acho que a gente precisa estar ouvindo isso toda hora, é a mudança de padrão vibratório, porque Deus é bom, Deus é Pai, sendo Pai, Ele é bom e justo, Ele jamais vai permitir que um filho seu sofra qualquer injúria, qualquer coisa que não seja do cabimento da lei. Como eu falei, é muito difícil a gente estar entendendo isso se a gente não tem um conceito da reencarnação e da lei de causa e efeito. Porque a gente jamais, sem a reencarnação, vai conseguir entender porque uma criança de 2 anos morre de uma doença terrível. Isso não seria um Deus de amor? Né? Onde Deus seria Pai? Então, a gente tendo esse entendimento de que Deus é bom e é justo, que a gente tem uma bagagem muito maior do que aquela que a gente pode estar tendo a concepção agora, a gente consegue entender e trabalhar dentro de nós mesmos essa melhora. Porque tudo que acontece na nossa vida, mesmo as coisas mais difíceis, as situações mais difíceis e mais tristes, tudo é uma oportunidade divina de aperfeiçoamento. Tudo que nós estamos passando nessa vida, e já passamos em diversas outras, foi nos colocado como, primeiro, para a gente poder estar resgatando uma dívida nossa do passado, lembra, lei de causa e efeito, e que serve de aperfeiçoamento, de aprendizado, porque a gente precisa nos melhorarmos, a gente precisa buscar o melhor que há dentro de nós. E a gente, às vezes, né, na maioria dos casos, a gente não consegue fazer isso através do amor e da caridade. A gente ainda precisa, né, a gente ainda não chegou nesse momento em que a gente consegue se desprender de tudo e trabalhar e agir só para o próximo. Então, às vezes, a gente precisa ainda da dor, para que essa dor seja aquele movimento que vai ser a alavanca para o nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que a gente passa de dor e de sofrimento nessa vida, a gente tem que agradecer pela oportunidade, porque é uma oportunidade que Deus está nos dando da gente provar que a gente consegue, da gente provar que a gente é melhor, da gente conseguir nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos, né? E a gente consegue fazer isso se a gente olhar para nós mesmos, né? Se a gente aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora, onde todos estamos praticamente trancados dentro de casa, se a gente conseguir aproveitar esse momento e olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecermos profundamente, ver o que nós precisamos fazer para nos melhorarmos. Esse momento é um momento em que eu estou vendo muitas pessoas, né, muitos conhecidos, com muita dúvida, com muito medo, e isso é uma porta aberta para esses processos obsessivos, porque esses sentimentos de medo, esses sentimentos de dúvida fazem com que o nosso padrão vibratório caia cada vez mais. Então, se a gente se deixar envolver por esse momento de pânico, de medo, a gente vai fazer com que o nosso padrão vibratório baixe e a gente vai abrir as portas para se sintonizar com esses espíritos que não querem o nosso bem, que por algum motivo querem nos prejudicar, que gostam de nos ver sofrendo. Então, a gente tem que usar, principalmente agora, nesse momento, a gente tem que ter a fé. Nós não podemos perder as esperanças. Porque se nós estamos aqui nessa hora, vivendo esse momento, é porque nós precisamos desse momento para crescer. Nós precisamos desse momento para nos aperfeiçoarmos. Nós precisamos desse momento para buscar encontrar o que é melhor em nós mesmos. Para avaliarmos as nossas atitudes, né? A gente vendo o que realmente a gente precisa, o que a gente achou que precisava e não precisa mais. Então, que a gente possa, né, já concluindo o nosso raciocínio, porque o tempo voa, que a gente possa, então, aproveitar esse momento que a gente está tendo de desacelerar,
né? Eu costumava falar muito e conhecia várias pessoas que falavam que a gente não tinha tempo para nada, né? Era trabalho, 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 vai daqui, vai para lá e a gente não conseguia fazer nada, não tinha tempo para nada. Pois bem, Deus nos deu esse tempo. Nós temos tempo agora para refletir, sim. Nós temos tempo agora para repensar as nossas atitudes e ver o que a gente pode fazer de melhor. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente consiga buscar nesses momentos meios de elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente possa ser o melhor que nós possamos ser, né? Então vou me despedir agora, né? Porque o nosso tempo já voou, já acabou. Então vamos encerrar esse momento de reflexão com uma oração. Deus, Pai de amor e infinita bondade, obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco nessa hora. Obrigado pelos espíritos amigos que nos apoiam inconstantemente, que nos apoiam constantemente, desculpa, e que a gente possa seguir adiante com muita fé e muita esperança num futuro melhor. Nos envolva e nos ampare em nossos momentos de dificuldade, mas desfrute conosco os nossos momentos de alegria. Sendo assim, pedimos então um envolvimento amoroso para todos nós, para nossa cidade, para o nosso planeta. Que possamos ser melhores, Senhor. Nos proteja agora e sempre, graças a Deus.